O cristianismo está prestes a acabar. Essa é uma realidade que a gente tem que se contentar. O cristianismo está acabando. Está acabando por quê? Porque à medida que os anos passam, Jesus está se aproximando. Então a prática de fé que nós temos ela é limitada. A gente tem que aproveitar, porque literalmente o cristianismo, o tempo da igreja, o tempo de evangelizar está acabando. A cada ano que nós avançamos no calendário, é um ano a menos que nós temos para aguardar Cristo. Então essa brincadeira inicial aqui é só para você não desanimar na fé com os dados que nós veremos, mas sim entender que está tudo dentro de um plano de Deus. E aí o nome dessa aula é justamente esse, o fim do cristianismo, não como uma afirmação, mas como uma interrogação. Vamos encerrar o módulo A Maior Religião Mundial, estudando agora na quarta aula, o fim do cristianismo. Será que realmente o cristianismo está acabando? Será que o que nós vemos na Europa é um padrão para o resto do mundo? Será que o declínio das igrejas reformadas na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos é um padrão para o mundo? E o resto? E a África, a Ásia e as nações? Porque o mundo não é a nossa igreja e a nossa casa apenas. Então, em nome de Jesus, vamos mergulhar agora para entender um pouco mais o panorama global do cristianismo, encerrando o módulo A Maior Religião Mundial. E eu quero contar contigo. Deixe o seu like, envie esse vídeo aqui nos seus grupos sociais. Vamos fazer com que os seus parentes, os seus amigos próximos saiam da mentalidade de que o cristianismo está acabando, é uma religião que está perto do fim, mas que possam ter um olhar, às vezes, deslocado para onde os campos estão ainda mais brancos, onde os campos ainda vão florescer, os lugares ainda vão ser avivados até que Cristo retorne para concluir sua grande obra na Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Nós vimos o que na aula passada? Você se lembra? Então, se você não se lembra, você pode dar um pause e assistir a aula passada. Nós vimos as diferenças entre o cristianismo e as outras religiões e como Cristo aparece nessas outras religiões. E nós vimos que, principalmente, o islamismo, o processo de islamização do mundo, e o secularismo, o processo de secularização do mundo, são as grandes barreiras que têm interferido no cristianismo. Eu não estou falando interferido na obra de Deus, porque a obra de Deus vai ser concluída no seu devido tempo. Mas o cristianismo, enquanto expansão territorial e número de fiéis, tem lidado historicamente com esses dois grandes opositores. Primeiro o islamismo e, mais recentemente, o secularismo. Então, quando nós vemos que em alguns lugares o cristianismo demora para crescer ou ele diminui, é porque há uma ação forte dos muçulmanos e dos ateus. Então, o cristianismo contra, entre aspas, outras religiões, facilmente ele ganha território. Mas o cristianismo dentro de lugares onde foram, talvez, passaram por governos ditatoriais como a União Soviética e a China tem passado, né, a Coreia do Norte, ou onde, como no Oriente Médio, o predomínio da lei, da Sharia, da lei islâmica no Código Civil é existente e é impedido de se pregar o Evangelho, nesses lugares a igreja ela mais sobrevive do que ela cresce exponencialmente. Enfim, esses dois grandes opositores ao cristianismo marcam, às vezes, a queda do cristianismo em algumas áreas. Mas vamos começar de uma parte otimista. O cristianismo ele é formado, como nós vimos, sendo a maior religião do mundo por 2,5 bilhões de fiéis. Então, eu e você, nós não somos os únicos, tá? Então, existe fé. Se aquilo que Cristo fez com 2, sendo que um ainda era traidor, impactou o mundo, com 2,5 a gente consegue ter gente suficiente para aguardar Cristo como remanescentes. Só que quando a gente analisa os dados dos últimos 120 anos, agora a nossa atenção está voltada para a história, de 1900 até 2020, né? Até 2024 por aí. Quando nós analisamos esses dados, nós vemos que um lado negativo, o cristianismo diminuiu, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Então, o movimento cristão que viveu, né, inúmeros avivamentos e reformas, nomeadamente a Europa e os Estados Unidos, diminuiu nos últimos 100 anos. Então nós temos uma realidade europeia de que os bisavós eram cristãos, os avós talvez, mas os pais certamente não são, e os filhos muito menos têm raiva do próprio cristianismo. Então quando nós olhamos os dados, nós vemos que nos últimos 120 anos a população de cristãos na Europa reduziu 76%. Nos Estados Unidos saiu de 97% em 1900
para 72% em 2020. É uma redução muito menor que a europeia, mas ainda é significativa. Por quê? Porque os Estados Unidos é a maior nação protestante do mundo. Em 1900, 82% dos cristãos viviam na Europa e nos Estados Unidos. Mas hoje, essas duas regiões apresentam apenas 33%. Então, se você fosse cristão em 1900, provavelmente você estaria ali, Estados Unidos ou Europa, no hemisfério norte. Mas hoje, a menor probabilidade que você estivesse. E nós vemos o declínio do mundo ocidental, o declínio do cristianismo. Alguns teóricos até falam de uma Europa pós-cristianismo, pós-cristianizada. O cristianismo ainda é muito forte nos Estados Unidos, mas nós vemos que na Europa, a não ser muito por igrejas evangélicas que têm crescido ou por igrejas católicas que mantêm o número de fiéis, o cristianismo tem caído drasticamente. Se levarmos em conta aqueles que vivem realmente uma fé devota, em Portugal nós temos um índice às vezes de 3%, 5%. Os que professam estão no censo é uma coisa, mas aqueles que realmente fazem parte da Igreja de Cristo são muito menores. Então nós podemos concluir que o cristianismo está diminuindo. Mas eu te pergunto, será que diminuição é sinônimo de fim? Claro que se diminuir vai chegar a um ponto que vai terminar, mas vamos tirar da nossa cabeça de que o mundo é Europa e Estados Unidos. O primeiro ponto é esse. O cristianismo, infelizmente, tem diminuído nessas regiões, mas isso não é sinônimo do fim. Então eu te convido a tirar os teus olhos desse ponto do mapa e ter uma visão deslocada mais para trás para que você enxergue este mapa que você está vendo agora. Quando nós temos uma visão ampliada, nós vemos que agora, olha as áreas em azul escuro, as 4 áreas em azul escuro. São áreas que desde 2000, que no dado, a partir de 2020, o dado é de 2020, tem crescido o número de cristãos. Se na parte que está em azul claro tem diminuído, que em 1900 era 82% da população, em 2020 hoje é só 33%, no restante do globo tem crescido. Eu posso analisar esse mapa da seguinte maneira, que o cristianismo ele não tem diminuído, presta atenção no que eu estou falando, ele não tem diminuído, ele tem diminuído na Europa e nos Estados Unidos, mas ele tem crescido exponencialmente na América Latina, na África, na Ásia e na Oceania. Então, na verdade, o cristianismo ele não tem encolhido, ele tem se deslocado. Então, se nós já fôssemos dar a resposta dessa aula, é o fim do cristianismo? Não, é a diminuição de uma prática cristã tradicional de séculos passados na Europa e nos Estados Unidos, o que não impede um novo vigor do Espírito Santo, um reflorescer das igrejas que já foram avivadas ou reformadas, um crescimento exponencial que seja, ou um novo avivamento que as pessoas se convertam. Nada impede isso, mas nós devemos entender que o cristianismo, por mais que tenha passado por dificuldades referente ao crescimento na Europa e nos Estados Unidos, ele tem florescido no resto do mundo. Então, se eu quiser ter uma visão fatalista e vitimista, eu vou dizer que ele está acabando. Mas se eu quero ter uma visão otimista, eu falo, olha, Deus está se movimentando e dando oportunidades para aqueles países e continentes que não o conheciam passar a se conhecer em intensidade. Então, se eu analiso o mapa, eu vejo que o cristianismo no norte global encolheu, mas no sul global ele se deslocou, ele cresceu. Historicamente, o cristianismo era uma religião de maioria branca, ocidental, oriunda dos Estados Unidos ou da América do Norte, sobretudo de fala inglesa. Lembra da Reforma Protestante? Nós temos uma influência muito grande dos presbiterianos dos Estados Unidos. Nós temos uma influência muito grande também daqueles que vão ser alcançados na França, daqueles que são alcançados na Alemanha. Então as igrejas que crescem, elas crescem falando as línguas europeias. E o cristianismo, então, vai falar essas línguas, principalmente o inglês, nos Estados Unidos e na Europa. Só que a realidade atual desse deslocar da ênfase do cristianismo para o sul, para o hemisfério sul, faz com que a fala predominante de um cristão não seja mais a inglesa, seja a espanhola. E mesmo que a Espanha ainda tenha um número de declínio de cristãos, seja protestantes, que é muito pequeno, ou seja de católicos, a América Latina tem um crescimento exponencial, principalmente de evangélicos. Isso mesmo,
Paraguai é hoje o país no mundo com a maior população católica, 96%, mas os cristãos evangélicos crescem no Paraguai. A Argentina, por mais que seja ainda uma população extremamente católica, tem um crescimento exponencial de evangélicos. O Brasil, nós temos dados que nos próximos anos já inverterá a balança, deixará de ser uma população majoritariamente católica para se tornar evangélica, continuando sendo um país cristão. Então, se eu olho os dados, o meu pessimismo tem que ser deixado de lado. O cristianismo não está morrendo, ele está só se movimentando. E eu tenho que saber para onde olhar para ver como é que ele tem feito. Então, se o padrão do cristão era ser um europeu branco de fala inglesa, agora nós vemos que ele é de uma fala espanhola, no caso da América Latina, portuguesa, no caso do Brasil e dos países africanos, né, como Angola, que tem uma população muito grande de católicos e também de evangélicos, e ele já não tem uma característica branca no padrão europeu. Não são os brancos como os ingleses que foram para os Estados Unidos, já são mais os mestiços. Então o padrão cristão hoje não é mais de uma família branca que vai a um culto na Inglaterra adorar a Deus em uma igreja anglicana, ou que vai num estado dos Estados Unidos, mas o padrão agora são latinos, são pessoas de países subdesenvolvidos, sejam africanos, né, pode ser nesse caso, de uma fala que não é mais europeia, propriamente dita, uma fala inglesa. A pluralidade do cristianismo mostra a própria vida própria vida de Cristo. Agora vamos analisar, então, um continente específico. Você como brasileiro, né, como eu, você sabe a realidade do cristianismo no Brasil, como as igrejas evangélicas têm crescido, a realidade da Europa, nós já falamos, ela não é tão otimista atualmente, mas nós cremos no que Deus tem começado a fazer. Só que se nós olhássemos para os últimos anos, né, no século XX, nós temos uma história de sucesso na África. Olha esse mapa que está sendo projetado. Repara que nós temos o mapa dividido em duas colorações. O norte cinza é o predomínio dos muçulmanos. E abaixo dessa parte do norte, onde está o deserto do Saara, né, a região subsaariana, abaixo tem um crescimento exponencial de cristãos. Se no começo do século XX os muçulmanos e os cristãos eram só uma pequena minoria na África, que somava 25% da população, a grande maioria da África, né, praticava religiões tradicionais. Durante o século passado, os papéis mudaram e o número de muçulmanos se multiplicou por 20, até cerca de 234 milhões em 2010. Mas agora olha o dado bom. Se os muçulmanos se multiplicaram por 20 no continente africano, os cristãos chegaram a se multiplicar por 70, atingindo a marca de passando a cerca de 470 milhões. Então, se nós temos hoje no norte da África 234 milhões de muçulmanos, nós temos no restante da África 470 milhões de cristãos, seja católicos, seja evangélicos sejam pentecostais ou neopentecostais, são cristãos, tem crescido. Então, em contrapartida ao resto, até mesmo do mundo, porque a Europa, desde o século XVI, ela foi cristianizada, a África tem crescido. Então, o polo central, talvez, de envios de missionários hoje seja o Brasil. O Brasil tem exportado os missionários quase como profissionais por igrejas ou famílias que imigram tentando melhores condições de vida, né? O Brasil tem enviado missionários direto e indiretamente para as nações, mas onde organicamente as pessoas têm mais se convertido é o caso da África que você tem visto. Em geral, a África subsaariana, que está na porção amarela, conta com não menos de 21% da toda a população cristã mundial. Os muçulmanos têm 15% da população mundial nessa região. Então, quando nós olhamos, 1/5 da população cristã no mundo hoje está na África e tem crescido. Contrapartida, nós olhamos também o caso da Ásia e nós vemos que a Ásia tem um crescimento muito limitado, mas ainda existente. A Ásia sai de 1900 de 2% da população cristã para chegar a 8% em 2020, principalmente pela imigração de brasileiros para o Japão e pelo avivamento que aconteceu na Coreia do Sul. Hoje, a maior igreja do mundo não está nos Estados Unidos, não está no Brasil. A maior igreja, a Igreja do Evangelho Pleno, está na Coreia do Sul. Se eu não me engano, está em Seul, a maior igreja do mundo. Então nós vemos que houve um avivamento na década de 70, que também, como o Brasil, o país passa por uma secularização, mas existe ainda uma grande ênfase na igreja sul-coreana, na igreja no Japão que cresce e de outros países da Ásia e do Sudeste Asiático.
principalmente pelas igrejas domésticas. No caso da China, 56 milhões de cristãos praticam a fé cristã na China, a maioria sendo perseguida. Então a maioria tem que fazer culto doméstico. As igrejas são nos lares, 2 ou 3 famílias que se reúnem. Então essa ideia que você tem do comodismo do culto do domingo, onde alguém ministra louvor para você ouvir, alguém arruma cadeira para você sentar, alguém prega para você ser ministrado, alguém serve comida para você ser alimentado, você não ia conseguir. Se tivesse cômodo, você não ia conseguir viver isso na China, porque a China, além de ser perseguido, é em casa. Você imagina, tem gente que vai a uma igreja com 100 pessoas e sente-se desmotivado de frequentar a igreja porque é pequena. Imagina você viver numa igreja que tem 5 famílias, que se reúne na tua casa, se reúne em outro lugar, que às vezes nem tem toda a Bíblia, que às vezes nem tem um pastor realmente preparado para aquela ocasião. Então, quando é só uma questão de nós mudarmos o nosso olhar, aquilo que está confortável de dizer que a Europa está acabando o cristianismo, que o cristianismo está morrendo, que as igrejas são mortas, quando eu olho da maneira correta, eu vejo que ele tem se deslocado e crescido em outros lugares. E a China é um exemplo disso, com mais de 50 milhões de cristãos, mas uma dificuldade sendo perseguido. Falando em perseguido, você já ouviu falar da igreja perseguida? A igreja que é perseguida entre as nações? Não tem a ver com denominações, mas a igreja enquanto aqueles que professam a fé cristã. Para que nós possamos entender um pouco melhor, nós vamos falar agora da janela 1040. Você já ouviu falar da janela 1040? São 3,4 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. 97% dessas 3,4 bilhões de pessoas estão na janela 1040, que é essa que você vê projetado agora no seu telemóvel, na sua televisão. Essa janela 1040, ela recebe esse nome porque ela está perto das linhas, né, de latitude 10 e 40. E como você olha no mapa, vai desde essa faixa de terra retangular da esquerda ali da África, do leste africano, até o oeste, até o oeste asiático, né? Perdão, vai do oeste africano até o leste asiático. Vai desde ali da região da costa da África até o Japão, passando por Papua Nova Guiné, passando pelo Sri Lanka, alguns países do leste europeu. Então, nesse lugar tem 3,4 bilhões de pessoas, onde 97% não ouviu falar de Jesus Cristo. São países com inúmeras experiências, são países com regimes ditatoriais, são países com o secularismo é muito grande, como o Japão e, como eu acabei de falar, o crescimento na Coreia do Sul, países com influência de governos socialistas como a China, países, enfim, onde o islamismo é muito forte, existe a Sharia, que é a aplicação da lei religiosa do Alcorão ao sistema político do país judiciário. Então, a mesma lei do Alcorão é a lei judiciária, basicamente muito parecido com o que os judeus fazem, mas nós não temos problemas com os judeus, que nós professamos uma mesma fé no Deus Criador. Uma mesma fé não, uma fé no Deus Criador. Mas nesses países onde a Sharia é aplicada, quem não é muçulmano tem direito de ser condenado, assassinado, receber chibatadas, e é isso que você vê nesse outro mapa que está sendo projetado. Então, países com violações significativas da liberdade religiosa. Você percebeu a semelhança? Vamos voltar para o mapa anterior? Vamos ver o mapa anterior da janela 1040? Olha ali como é que a África, Oriente Médio, China, Japão, né? A África, Oriente Médio e a Ásia são os países onde a igreja é perseguida. Quando nós olhamos o segundo mapa, excetuando a América aqui, nós vemos que o que está mais em vermelho é a África, Oriente Médio e a Ásia ali com a China. Então, vendo esse segundo mapa da liberdade religiosa, nós vemos que onde existe um governo de esquerda muito bem fundamentado, como o caso da Venezuela, Cuba e Nicarágua na América Latina, ou onde a Sharia, onde a lei muçulmana, ela é predominante, existe perseguição da igreja, existe perseguição. Então, quando nós olhamos para este contexto, nós vemos que os grandes desafios do cristianismo é prevalecer, perseverar e avançar em relação ao islamismo. Claro, nós podemos ver o caso da Índia, né, que o número de cristãos tem caído na Índia, né? Então, o hinduísmo tem uma perseguição muito forte, né? Só que o hinduísmo acaba sendo uma religião muito local, do Camboja, do lugar ali da Índia, daquela região, não se espalha tanto pelas nações como o islamismo. O hinduísmo não tem uma perspectiva de conquista global.
Já o islamismo tem, assim como o cristianismo. Então nós vemos que são grandes opositores, o islamismo e a secularização, porque o islamismo, para chegar na nossa casa, ele faz barulho, mas a secularização chega pelo telefone, chega pelo livro didático. E nesses países onde o mapa mostrou que a liberdade ela é limitada, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você abertamente se anuncia como cristão, você pode sofrer penalizações, você pode ter um visto suspenso ou você pode ser perseguido. Veja que o caso do Japão. O Japão está na janela 1040, mas ele não está na lista de países perseguidores. Então, no Japão, por mais que a menor parte da população seja cristã, eu já não lembro se é algo como 3, 4, 5% seja cristã, mesmo contando os católicos, você ainda pode ter liberdade para pregar no Japão. Já no país do lado, na Coreia do Norte, além de ser pequeno, é proibido. Logo, como a igreja vai crescer? É somente a igreja perseguida. Como a igreja no Oriente Médio vai crescer? Porque os países que estão ali em vermelho são a perseguição mais intensa, sendo perseguida. É impossível que exista hoje o estabelecimento de igrejas, abertura de igrejas, como existe o caso do Brasil, em Portugal, o que seja. Se nós olharmos o caso do Egito, que o dos países árabes, mesmo não sendo árabe, é um país muçulmano, considerado dentro do grupo dos países do Oriente Médio como um país árabe, o Egito é onde tem a maior liberdade para você ser cristão. Mas você ter um exemplo, num contexto onde uma igreja, para abrir uma igreja, você pede autorização para o governo e ele determina o local que essa igreja vai ser colocada. E aí vai da tua sorte, se é uma maioria de muçulmanos radical, se é uma periferia, se é no meio do deserto. E a igreja que é edificada tem até um problema simbólico, que a torre da igreja não pode estar acima da torre da mesquita, porque a construção maior na região sempre tem que ser a mesquita, sempre tem que ser referenciado por uma mesquita. Então as igrejas no Egito, elas ficam realmente dependentes da graça de Deus, pois elas podem crescer com uma liberdade limitada, mas quando há uma perseguição, mesmo que seja inconstitucional, o governo não faz nada. Isso eu estou falando do país muçulmano, onde há maior liberdade para a prática cristã. Agora imagine o caso talvez da Arábia Saudita, o caso de países como o Iraque, países onde o muçulmano, né, o islamismo é muito mais forte. Nesses lugares é permitido que o cristão seja perseguido. E eu até te indico, se você quiser fazer uma pesquisa, né, procure sobre a Junta de Missões, procure sobre a Janela 1040 e você vai ver a igreja perseguida, como ela tem que preservar a fé no meio desses países, a dificuldade que é. Mas aí tem um lado muito bom, que quando nós ouvimos os relatos de cristãos nesses países, eles têm que impactar a nossa vida. Porque por mais que eles não consigam avançar em profundidade de conhecimento bíblico, porque a própria Bíblia é proibida na maioria desses países, aqueles que se convertem, eles têm grandes experiências de fé com Cristo. Nós vemos inúmeros casos de pessoas que dizem que atravessaram paredes no meio da perseguição, que Cristo apareceu para elas enquanto elas estavam quase a praticar um atentado. Então, que existe uma epifania da parte de Deus, existem experiências sendo derramadas no Oriente Médio que nós, no mundo ocidental, pela qualidade de vida que temos, nós não desfrutamos e nós não vemos. Então, existem manifestações de Deus que são ilógicas dentro do nosso quadro religioso, na nossa tradição, mas que têm gerado salvação e têm gerado conversão no Oriente Médio. Lugares que quase não se tem acesso à Bíblia. Aparece um homem que diz que é Jesus, manda eles ceiarem, depois eles leem a palavra e veem que aquilo era verdade. O que tem acontecido? Nós não podemos duvidar do que Deus tem feito no meio do Oriente Médio, no meio dos países que estão na janela 1040, dos países que são perseguidos, sabendo que Deus tem usado. E nesses países, meu irmão, imagina, se 15 pessoas se convertem, imagina um paísinho muito pequeno como o Iêmen, se 15 pessoas se convertem, o crescimento do cristianismo foi exponencial. Porque às vezes você tem tanta pouca gente que quando 100 pessoas se convertem no decorrer de 2, 3 anos, o crescimento é muito maior que o nosso. E às vezes a gente nem dá valor em 10, 15 pessoas numa igreja, mas para isso é uma multidão. Então essa é a situação do cristianismo hoje. É uma religião que sofre perseguição declarada no meio dos países onde a liberdade religiosa é limitada. Sofre perseguição onde o secularismo tomou conta do governo, onde a esquerda influenciou, mas é uma religião que continua em crescimento. Talvez não tanto na Europa e nos Estados Unidos como nós gostaríamos, e nós estamos aqui para esperar que aconteça. Mas o cristianismo não morreu porque o nosso Cristo vive. Então entenda,
o título dessa aula, o fim do cristianismo, foi para te instigar a mudar o seu olhar e ver que o cristianismo continua triunfante, a igreja continua triunfante. Agora eu tenho que parar de olhar para o ponto que eu estou reclamando da minha igreja, na minha cidade, e ver o que Cristo tem feito no macro. Talvez tenha feito na outra igreja, talvez na outra cidade, talvez no outro continente, porque se Cristo tem operado lá fora, é porque ele continua vivo, mesmo que a nossa religiosidade, o nosso comodismo tenha dificultado que ele opere aqui dentro. Mas que em nome de Jesus você tenha agora um renovo de ânimo para entender que a nossa fé ela se expande. E o cristianismo está acabando no sentido de que a vinda de Cristo está se abreviando, nisso sim ele está chegando ao fim, mas ele não vai deixar de crescer. E a tua função, eu gostaria de encerrar esse módulo, se nós começamos falando sempre sobre cristianismo, sobre a maior religião mundial, eu quero te lembrar, na aula que nós falamos, que Cristo teve uma obra inacabada, a obra do discipulado. Então nós devemos cooperar para que não fiquemos em apenas 2,5 bilhões de pessoas, mas que façamos novos discípulos e que a igreja cresça. Então a conclusão, como é que você vai se portar a partir desse modo? Fazendo discípulos. A obra inacabada de Cristo é responsabilidade da igreja e você, como eu, faz parte da igreja e que em nome de Jesus nós sejamos responsabilizados com esse entendimento. Eu agradeço você que acompanhou todas as 4 aulas desse módulo. Se você perdeu alguma, pode voltar, tá? Fique à vontade para aprender conosco, que tem uma playlist cheia de conteúdo bíblico para edificar a tua vida, a vida da tua igreja. Então não cesse de estudar a palavra de Deus. E de novo, na próxima terça-feira, às 20 horas, nós temos um compromisso marcado para um novo módulo agora no mês de dezembro, aqui na Escola Bíblica. Eu te aguardo e que Deus te abençoe. Vá em paz.